Agradecer ao pastor Gustavo, a missionária Diane, nosso amigo presbítero Vinícius, esposa, por essa rica oportunidade. Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos aqui nessa noite. Agradeço também a companhia do meu irmão, pastor Gustavo. Como ele vem dizendo aí, de vez em quando ele está me acompanhando nos lugares. E isso é um privilégio. Quando éramos mais novos, nós tocávamos no Ministério de Louvor. Então ele tocava junto comigo. Cantava, mas ele dizia para mim que ia meio obrigado, ele ia só para me agradar, porque eu não gostava nada de cantar, ele falava para mim. Mas tem uma voz abençoada. E o importante é que você, tudo que colocar, que Deus colocar na sua vida, nas suas mãos, você se propõe a fazer com excelência. Aleluia! Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Já peço perdão que eu estou um pouco resfriado, não é corona, tá, irmão? Quando chega esse tempo frio, eu sou muito fraco, minha garganta ela fica bem irritada. Quantos acharam o texto? Diga amém. Amém! Diz assim a palavra de Deus: veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, vindo pães de cevada, 20 pães de cevada, e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará, ou sobrará. Então los pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: Deus ordenou. Deus ordenou. Não olhe ao pequenez da bênção. O importante é o que Deus falou. Vai acontecer. Crê nessa palavra. Sente-se glorificando a Deus. É um texto conhecido de todos nós. As histórias dos profetas Elias e Eliseu, todos nós se maravilhamos de uma forma muito grande, desde aquele tempo e até os dias de hoje. Somos abastecidos com esses ensinos, somos abastecidos e nós nos surpreendemos dos milagres que Deus fez naquele tempo e o que Ele faz ainda hoje. Aleluia! Podemos entender que esse texto tem uma lição grandiosa para nós. Eu não quero aqui me delongar para falar das características ou da história do profeta Eliseu, porque eu creio que você deve conhecer pelo menos alguma coisa, pelo menos um louvor, ou pelo menos algumas ministrações, porque são textos conhecidos. Mas eu quero aqui me atentar da porção que Deus tem nessa tarde para a tua vida. Aleluia! Talvez é simples, mas não olha a pequenez da simples palavra. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Entenda alguma coisa aqui através desse texto. O profeta Eliseu, após ele é o sucessor de Elias, sabemos disso. E diz o texto que em todos os lugares que ele passava, diante de Deus, os milagres aconteciam. O profeta Elias e o profeta Eliseu, eles eram um tipo de profeta que nos dias atuais são poucos, ou talvez não entenda da forma que Deus usava aqueles homens. Diz o texto da palavra de Deus que aquilo que saía da boca desses homens não precisava Deus mandar, não precisava Deus ordenar, mas diante de uma palavra, diante de uma determinação, Deus honrava a palavra desses homens. Deus, que se nós andamos alinhado com Deus, o que sair da tua boca, se for na vontade de Deus, se Deus permitir, Ele vai concordar e vai acontecer milagre na vida do crente que acredita.
Se Deus está falando aqui nessa palavra, eu creio, levanta as suas mãos. Deus está dizendo, vale a pena o compromisso com a presença dEle. E através dessa palavra vai acontecer grandes milagres. Deus honrou o que Elias falava. Deus honrou o que Eliseu falava. O que Deus falava também através desses homens se cumpria, porque eles andavam com Cristo, eles andavam com Deus, eles andavam alinhados com Deus. Não adianta nada dizermos que amamos a Deus, que adoramos a Deus, mas não andamos lado a lado com a vontade de Deus. Aleluia! Se nós andamos diante da vontade de Deus, podemos andar no deserto, podemos andar em mansões, podemos andar em grandes palácios. Deus vai honrar a tua palavra. Quem crê nisso? Se nós podemos aqui apenas recapitular algum tempo antes, teve uma guerra grande contra os moabitas. E nessa guerra, a nação já passava por uma grande dificuldade. A nação já passava por uma grande dificuldade. O ministério de Eliseu, ele se estabelece no tempo do reinado de Jorão e também no tempo do reinado no 18º ano do rei Josafá, segundo capítulo 3 de 2 Reis. E nesse tempo já havia uma grande escassez na terra, e agora uma guerra para prejudicar mais uma vez. Nós podemos entender que independente da dificuldade que apareça, deserto, palácios e guerras, vale a pena a gente ainda estar ligado com Deus na nossa vida. Aleluia! Deus vai te sustentar mediante as dificuldades que nós estamos enfrentando. Se nós podemos aqui pensar, estamos vivendo em dias difíceis. E não é só de hoje, mas de alguns tempos atrás. Mas Deus está na tua vida, Deus está nesta igreja. Aleluia! Qualquer dificuldade. E diz o texto que Eliseu agora, ele se depara com uma viúva no capítulo 4 de 2 Reis. Essa viúva então ela lembrando que o seu esposo era um dos discípulos dos profetas. Essa mulher se aproxima do profeta Eliseu e diz, olha, meu marido era um dos seus discípulos, e agora os credores estão na nossa porta querendo levar os meus filhos, que é a única bênção que me resta. É a única bênção que me resta. Eu não tenho mais nada para pagar as minhas dívidas, mas os credores estão na porta querendo levar os meus filhos como escravos, para que venham pagar a dívida. O profeta então diz, o que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras, logo então essa mulher fica em silêncio, e então o profeta logo diz para ela, o que você tem na sua casa? Essa mulher se lembra que a única coisa que ela tem é um pouquinho de azeite. Todos nós conhecemos esse texto. E diz o texto que então o profeta manda ela pegar vasilhas emprestadas com todo mundo, porque Deus iria agir ali mais uma vez. Ela pegou vasilhas emprestadas, e agora aquela pequena porção de azeite na botija começa agora a se encher e multiplicar, e todas as vasilhas agora estão cheias. E então o profeta diz para ela, pega agora uma parte, venda, e agora pague os seus, a quem você deva, e o restante viva. O que nós podemos entender com isso, era uma coisa pouca e pequena, e Deus agiu. Glória a Deus. Deus agiu nessa tarde. Eu quero dizer na tua vida esta palavra, o pequeno que estiver nas tuas mãos, Deus vai agir. Talvez você olha só, é isso, mas é aí que Deus vai trabalhar. Mais interessante ainda é que essa coisa pequena estava dentro da casa dela. Você pode olhar para dentro da sua casa e para dentro da sua vida. O que Deus tem lá dentro da tua casa é o que Ele vai usar para abençoar a tua vida. Quem crê nessa palavra, levante as suas mãos e comece a dar glória a Deus aqui nessa tarde. Aleluia! Quem acredita que no pequeno Deus vai agir na tua vida?
agir na tua vida. Deixa eu profetizar para a tua vida. O pequeno, o pouco que está na tua casa, é lá que Deus vai abençoar, é lá que Deus vai agir, é lá que Deus vai trabalhar. Vai ter escape para a tua vida. Quem crê nessa palavra? Aleluia! Eita Deus, aleluia! Deus lindo. Capítulo 4 também relata da mulher sunamita da cidade de Sunem. Essa mulher, diferente da outra mulher viúva, o texto relata que essa mulher era uma mulher rica. Essa mulher tinha dinheiro, e todas as vezes que o profeta passava por ali, ela chamava o profeta e alimentava o profeta. Essa mulher abençoava a vida do profeta Eliseu. E essa mulher então, entrando num acordo com seu esposo, disse: olha, vamos fazer um quarto para quando o profeta voltar, ele se alimente e também durma, descanse. Essa mulher abençoou a vida do profeta. Diz o texto que agora o profeta tem uma casa, tem um cômodo para dormir naquela região quando ele passa por ali. E o profeta de Deus então diz uma profecia, lança uma profecia sobre a vida daquela mulher. Ele vê que aquela mulher tinha tudo. Ele vê que o dinheiro que ela tem pode comprar de tudo. E o dinheiro é uma bênção para nossas vidas. O dinheiro pode te dar a sua casa. O dinheiro pode te dar o seu carro. O dinheiro pode te dar roupas caras, viagens caras. O dinheiro é uma bênção para a tua vida. Não amaldiçoa aquilo que Deus te abençoou. O dinheiro é uma bênção. É Deus que está te abençoando através disso. Eu creio que Deus abençoou a vida daquela mulher ali dessa forma. E ela tem dinheiro. Se ela quiser comprar um carro, ela compra. Se ela quiser comprar um jogo de cama agora diferente, ela compra. Se ela quiser comprar uma nova casa, ela compra. Fazendas e tudo o que ela quiser. O dinheiro abençoa ela. O dinheiro pode trazer isso para ela. Mas tem vitórias e tem coisas que nós precisamos, que o dinheiro nunca irá nos dar. Aleluia! Tem vitórias e milagres que o dinheiro nunca poderá te dar. Glória a Deus. Tem vitórias e milagres e bênçãos que o seu dinheiro nunca poderá te dar. Eu não estou dizendo para você não ter, tenha. Mas saiba que tem milagres que só o nosso Jesus, o nosso Deus, pode realizar na tua vida. Aleluia! Crente que entende isso aqui nessa tarde. Glória a Deus! Diz o texto que então Eliseu percebeu que faltava algo na vida daquela mulher. Glória! E o que faltava na vida dela, ela tinha tudo, mas ela era uma mulher estéril. Ela não tinha o seu filho. Ela não tinha um filho para abraçar os seus braços e ali balançar. O dinheiro não podia dar ao filho a alegria de ter um filho para ela. E então o profeta se comoveu com aquela situação. E então o profeta, segundo a vontade de Deus, o profeta então disse para ela: olha, quando findar um ano, glória, da próxima vez que eu vim para este lugar, você vai estar abraçando o seu filho. E então a palavra de Deus relata que no cabo de um ano, no cabo de um tempo depois, essa mulher foi abençoada segundo a profecia que Deus honrou na vida daquela mulher. Oh, glória a Deus! O dinheiro não pôde dar o filho para aquela mulher. A finança que aquela mulher tinha, as casas, a fazenda, não podia dar aquilo que ela precisava, mas Deus pode dar. Oh, glória! É isso que eu quero profetizar na tua vida. Talvez o que você tem na sua vida não pode ainda alcançar aquilo que você precisa, mas Deus pode fazer. Quem acredita nessa palavra? Eu quero profetizar para a tua vida nessa noite. O que o homem não pode fazer, o que você não pode fazer, Deus pode realizar na tua vida. Quem crê? Quem pode adorar a Deus aqui? Deus faz e Ele vai continuar fazendo. Se você crê nessa palavra, começa a glorificar Ele aqui nessa tarde. Aleluia! Agora é Deus, agora é Deus, agora é Deus, porque Deus está dizendo que você, a sua
sua mão não pode, Ele faz. O que o teu braço não pode, Ele faz. Diga para quem está do seu lado que você não consegue, Deus faz. Oh, glória. Ele está aqui nessa tarde. Quem crê nessa palavra? O capítulo 4 também relata sobre uma situação em qual a terra vivia uma dificuldade financeira, uma escassez, os discípulos dos profetas precisando de alimento, e toda a terra seca numa dificuldade financeira. O capítulo 4, no versículo 38, relata também sobre o milagre da panela, a qual um pessoal pegando ali algumas ervas para que viesse se alimentar, pegando ali alguns sustentos para se alimentar, e então fazer no seu cozimento. Diz o texto que enquanto estava colhendo umas ervas amargas, então foram colhidas juntos. E nesse cozimento na panela, alguém detectou que naquela panela tinha erva venenosa. E então gritou: olha, tem morte na panela. Essa panela aí tem morte se nós comermos. Morte na panela. O interessante é que havia fome. No versículo 38 está dizendo: o povo estava em grande necessidade, fome havia na terra. Mas Deus nos ensina uma lição, pastor Gustavo. Eles estavam vivendo em dias com grandes dificuldades, mas no meio dessa dificuldade Deus colocou um homem, oh glória, Aleluia. Deus preparou um homem cheio de Deus. Entenda que aonde você estiver, se tiver um ou dois ou três, em meu nome, Deus estará no meio, oh glória. Aleluia. Deus quer te ver resgatando grandes coisas diante dessa dificuldade. Não importa as lutas que você esteja passando, diz o texto que Eliseu então, vendo que ali via uma erva venenosa, o profeta então, olhando para isso, ele repreende e então diz: agora vocês podem se alimentar, e agora a panela não vai matar mais ninguém. E eles então se alimentaram disso. Sabe o que eu vim dizer aqui nessa tarde através deste texto? Deus está dizendo: é preciso em momento de luta, em momento de escassez, ter alguém de autoridade. Tem que ter autoridade aqui que não vai em grandes lutas, e Deus vai te usar nessas dificuldades. Deus está dizendo: aonde houver morte você vai expulsar, e vai haver ressuscitação, vai haver milagre naquele lugar, oh glória, vai haver transformação naquele lugar, oh glória. Deus vai purificar aquilo que Deus colocar na tua vida e nas tuas mãos. Você recebe? Aleluia. Levanta suas mãos aqui nessa parte. Aquilo que foi lançado para te matar e para te parar, Deus está dizendo: a autoridade está nas suas mãos, e Ele vai repreender laços de mortes. Ele vai repreender laços de mortes. Quem crê nessa palavra, se eu fosse você, eu já estava dando um salto de alegria aqui nessa tarde, porque Deus está dizendo: não vai haver morte. Essa panela você vai se alimentar. Aleluia, Deus. O capítulo 42, é aqui que eu quero terminar a mensagem. Um homem se aproxima e traz 20 pães. Glória a Deus. Os pães que este homem traz, o texto relata que eram pães de primícias. Se você me aguenta mais uns 10 minutinhos, pelo menos, eu quero aqui trazer algo profético através desses três versículos. Este homem traz 20 pães para os profetas, para o profeta Eliseu, os seus discípulos.
E o texto, ele é interessante, que no versículo 42, relata que é um pão, são 20 pães de primícias. Sabemos nós que na Bíblia, pão significa fortalecimento. O pão também significa a palavra de Deus. Pão também significa Jesus, pão da vida. Aleluia. Havia fome, e este homem entrou, traz 20 pães de cevada. O moço que andava com Eliseu, o seu auxiliar, vendo que tinha 20 pães e o número de discípulos que estavam com Eliseu era o número de 100 homens. 20 pães não daria para talvez abastecer e tirar a fome daqueles homens. E então esse auxiliar de Eliseu diz: olha, 20 pães é muito pouco, em outras palavras. 20 pães não vai tirar a fome de 100 homens. 20 pães não será suficiente para abençoar esses 100 homens que estão aqui. É loucura, em outras palavras. O que iremos fazer? Mas Eliseu então, esse homem de Deus, vendo que a fé do homem que trouxe 20 pães era grande, Eliseu se juntou à fé desse homem e disse: olha, não importa, em outras palavras, não importa que é 20 pães, não importa que é pouco e é pequeno, não importa que é só isso que você tem nas suas mãos, não importa que na sua casa seja só você que adora a Deus, não importa que o trabalho do ponto de pregação está começando na garagem do irmão presbítero Vinícius, é pequeno, mas vai ficar grande. Glória a Deus. Não importa, mas é o que eu vim dizer aqui, vai ser suficiente. Quem crê, oh glória, vai ser suficiente, oh glória a Deus. Este pouco com Deus vai ser grande. Quem crê nessa palavra? Este pouco com Deus vai ser muito grande. Na minha mão não é nada, mas Deus vai operar. Mistura esse aplauso aí com glória a Deus. Mistura esse aplauso com glória a Deus, porque Deus vai te abençoar nessa tarde. Interessante que o assistente do Eliseu, dizendo: é 20 pães apenas. Este homem viu grandes milagres ali atrás com Eliseu. Este homem presenciou vários milagres junto com o profeta Eliseu. E Deus nos ensina que nem sempre quem está do seu lado vai estar pronto para ver grandes milagres extraordinários diariamente. É Deus, aleluia. Já viu pessoas que hoje vê Deus agir e amanhã está duvidando que Deus pode fazer? É auxiliar de Eliseu. Meu Deus, né? Viu a botija de azeite, oh glória, os vasos se encher de azeite, multiplicação de azeite. Viu o milagre da panela. Viu a vitória do povo de Deus sobre os moabitas. Glória a Deus, aleluia. Mas quando chega a primeira tribulação, já para e não acredita mais em nada. Se esquece de tudo. É Deus, aleluia. Eu acho que aqui nessa igreja não tem pessoas assim, mas lá em Ribeirão Preto tem bastante. Mas eu vim dizer aqui, se você não é assim, se fortaleça mais ainda. É pouco, mas ainda acredite na palavra de Deus. É pouco, mas acredite que Deus pode fazer muito mais ainda na tua vida. Não olhe a aparência, não olhe a pequenez, não olhe o tamanho da situação. Deus vai fazer grande. Deus vai te abençoar. Glória. Deus vai fazer movimentos. Deus vai fazer o extraordinário. Deus vai fazer crescer pastor Gustavo, para presbítero Vinícius. Esse projeto vai ser grande. A tua vida vai ser grande. A tua finança vai ser grande. Deus fiel, aleluia.
pães de cevadas para Eliseu e os 100 homens. A Bíblia não relata o nome deste homem. Assim também como o milagre na vida da mulher viúva e da sunamita. Mas o interessante disso é que, mesmo não relatando os seus nomes, essas pessoas estavam envolvidas no meio de milagres. O que Deus nos revela é que, independente disso, a Bíblia não relata os seus nomes na Bíblia. Mas eu creio que o que eles fizeram para Deus e o que Deus fizeram para eles é um sinal e uma confirmação de que eu creio que o nome deles não estão aqui na história, mas estão no livro da vida. Aleluia! Este homem, a Bíblia não relata o seu nome, mas ele foi participante de um grande milagre de multiplicação de pães no Antigo Testamento. Agora, diante do profeta Eliseu, a Bíblia não relata o seu nome, mas a Bíblia relata a sua pequena participação nessa história. E quantos na vida que tem o seu nome, mas não tem a sua história marcada? O importante não é muitas das vezes você ter um grande nome. É, O Jesus. importante é que a sua vida esteja sendo marcada por Deus. O importante é que a tua história seja marcada por Deus. Talvez você não tenha nome no outdoor, mas a sua vida vai ser marcada por Deus, e isso é muito mais importante do que isso. Tem muitas pessoas que têm grandes nomes grandes, mas não foi marcada por Deus. Mas eu creio que aqui tem pessoas que talvez não têm seu nome grande, mas foi marcado por Deus. E se um dia teu nome ficar grande, você ainda vai continuar sendo marcado por Deus. Porque não é pecado você ter um nome marcado na história. Já viu os profetas de Deus? Eliseu, Elias, Moisés, todos eles tinham nomes grandes e eles foram marcados por Deus também. O importante é Deus na nossa vida. Aleluia! O importante é Deus na nossa história. Glória a Deus! A história que esse homem nos ensina é que ele traz pão de primícias. Primícias na Bíblia significa, primícia significa primeiro. Primeiro de tudo. Este homem trouxe uma oferta para Eliseu e para os senhores. Ele trouxe as primícias dos pães que ele tinha feito. Repare no texto que o relato da Bíblia está escrito pães de primícias. Enquanto muitos nos dias atuais estão querendo trazer para Deus o resto, Eita! este homem trouxe para Eliseu e sua comunidade a primícia. Oh, glória a Deus. Aleluia! Nessa tarde eu sei que você veio aqui para trazer a primícia da tua adoração. Você veio receber aqui o que Deus tem para a tua vida. E você não vem trazer resto de nada, você vem trazer a primícia. Aleluia! Este homem veio trazer uma oferta para os homens de Deus, para o profeta Eliseu e para os 100 discípulos de Eliseu. Ele não trouxe do resto, ele trouxe a primícia. E nessa noite, nessa tarde, eu quero aqui dizer: você veio aqui para este culto porque Deus tem para você grandes providências, e você vai trazer a primícia para Deus. Quem vem trazer a adoração? Quem vem trazer o louvor? Quem vem trazer a oferta? Quem vem adorar a Deus aqui em primeiro lugar, levante as suas mãos e comece a adorar a Deus. Entenda isso, que você for trazer para a casa de Deus, traga sempre o primeiro, traga sempre a adoração, traga sempre o de melhor, nunca o resto, mas traga o de melhor. Quem pode trazer a melhor coisa de Deus? Quem pode trazer a melhor parte para Deus? Aleluia!
Jesus, a tua igreja, a tua casa vai ser abastecida com as bênçãos celestiais. Sabe por quê? Porque você entende que primeiro de tudo Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Este homem traz a primícia. Glória a Deus. O interessante é que ele trazendo 20 pães, ele oferta para Eliseu os 20 e os 100. Ele traz dentro de um alforje. E ele então diz, tira e dá ao povo. O que nós aprendemos com isso? Ele carrega a sua alforje para tirar os pães. E Deus está dizendo aqui através dessa palavra: esteja preparada, esteja preparado, esteja aí armado, glória. Porque Deus está dizendo, aonde Ele te colocar, você vai carregar a sua forja e você vai estar preparado. Da sua forja você vai tirar providências em nome de Jesus. Aleluia. Ao forge, nesse texto Deus está revelando que este homem andava preparado, glória. Este homem estava preparado. Quantos andam no caminho e não andam preparados? Mas nessa igreja tem crente preparado, eu creio nisso. Tira pães, oferta aos homens e diz para que o povo coma. O profeta então manda que o povo coma. O seu auxiliar então duvida de que pode ser suficiente. E então Eliseu diz: dê regra aos homens e todos comam desse pão que tem, para que nós venhamos se alimentar. E diz o profeta ainda: comam, e ainda depois de tudo irá sobejar. O profeta diz essa palavra de profecia, e diz o texto que depois que todos comeram, ainda sobrou pão. Glória a Deus. Aleluia. O que nós entendemos através dessa palavra, e aqui que eu quero terminar a minha participação: Deus tem algo para nós, e muitas das vezes o que nos apresenta são coisas poucas, são coisas pequenas. É, Jesus. Se nós olharmos aos nossos olhos humanos, pão, 20 pão não irá alimentar 100 homens. 20 pães de maneira nenhuma irá alimentar estes homens famintos. Mas diante de uma promessa e diante de uma palavra que Deus honra, vai haver grandes milagres. Aleluia. O profeta profetizou que esse pão iria ser suficiente, ainda iria sobrar. E é essa promessa que eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante as suas mãos, que eu irei profetizar sobre a tua vida. O que Deus te apresentou e irá te apresentar. Talvez a oportunidade é pouca, talvez a oportunidade é pequena, talvez você está dizendo: eu queria estar numa posição diferente, mas o que Deus te deu, Ele ainda vai multiplicar, Ele vai te abençoar e vai sobrar. Oh, glória! Não importa quem estiver do seu lado duvidando, Deus conta com quem acredita. Oh, glória! Tem gente que acredita aqui nessa palavra. Começa a adorar a Deus aqui nessa tarde, porque nós estamos dizendo: Ele conta com quem acredita. Ele conta com quem acredita. Melhor ficar com quem acredita. Glória. Diga para quem está do seu lado: conte comigo, eu acredito no sonho, eu acredito no projeto que Deus te deu, eu acredito no milagre que Deus colocou na tua vida. Deus ainda vai multiplicar, e esse projeto vai ser grande, e ainda vai sobrar, e ainda vai sobrar, e ainda vai sobrar, e ainda vai sobrar. Aleluia. Pão significa a palavra, sustento. Deus tem sustento para a tua vida. Deus tem ainda fortalecimento para a tua vida. Deus, Ele vai te abastecer. Oh, glória, se prepare. Talvez você tem crente aqui que vai ser este homem que vai andar com o alforje preparado para levar pão para quem precisa.
precisa, para abençoar a vida de quem precisa. Sabe por quê? Porque Deus talvez não falou com você, mas falou com ele. Eu creio que Deus falou com esse homem e disse: vai até aqueles homens, é pouco, mas é nesse pouco que eu vou abençoar. Aleluia! É, Jesus. Tem crente que está duvidando do que Deus falou para você. Tem crente que está duvidando com os milagres que Deus vai fazer aqui. Mas se Deus mandou fazer, sabe por quê? Porque Deus não falou contigo, falou com outra pessoa, falou com o pastor Gustavo, falou com o presbítero Vinícius. E se tiver alguém que acredita nessa fé, oh glória, eu creio que Deus já havia falado no ouvido daquele homem: olha, vai lá com esses poucos pães, porque eu vou agir, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Talvez alguém esteja dizendo: 20 pães não vai servir para nada. Mas Deus não falou contigo, falou com ele. Deus falou com você, Deus falou comigo. Aleluia! Eita, Deus fiel. Alguém está duvidando da vitória que Deus vai te dar? Alguém está duvidando com aquilo que Deus já te deu? Talvez você olha: eu só tenho isso, eu só sei pregar o Salmo 91. Aleluia, Jesus. Eu só sei louvar o hino da harpa. Mas esse povo foi Deus que falou para você: olha, nesse povo leva para a igreja, leva para outra casa, leva para os vizinhos. Lá está com escassez, lá está precisando de alimento, oh glória. Lá tem fome de palavra, lá tem fome da minha presença. É nesse povo que Deus vai abençoar, oh glória. É nesse povo que vai ter fortalecimento. Quem pega esse compromisso aqui, quem pega esse compromisso aqui, sabe por quê? Vai ter gente lá que vai abraçar o teu projeto e vai dizer: conte comigo, eu acredito naquilo que Deus falou contigo. Glória a Deus! Você não está sozinho. Deus fiel! Você não está sozinho. Tem pessoas que acreditam no que Deus disse para você. Sabe quem é essa? É quem ou é sensível à voz de Deus. Quem é sensível à voz de Deus topa qualquer maluquice, topa qualquer dificuldade, diz: olha, está difícil, mas eu sei que Deus abençoa. Deus já operou lá atrás, Ele vai operar hoje. Deus operou lá atrás, Ele vai operar hoje. Glória. Não dê ouvido para quem está duvidando do que Deus pode fazer. Dê ouvido à voz de Deus. Glória. Deus vai te abastecer e ainda vai sobrar. E ainda vai sobrar. Quem crê nessa profecia? Se Eliseu não tivesse sido sensível à voz, se ele não tivesse sido sensível àquilo que Deus preparou, esses 20 pães tinham ido embora e os 100 homens teriam passado fome. Deus vai te usar como Eliseu, mas também Ele vai te usar como este homem anônimo. Não se relata o nome dele, mas Deus vai tocar no teu coração para chegar em casas, em bairros dessa cidade. Com glória. Eita Deus, aleluia. Com escassez, Deus fiel, de fome, talvez físico, mas principalmente material e espiritual. E Deus vai te levar na sua pequena alforje. Lá você vai tirar 20 pães. Você vai estar preparado. Oh, glória. Pães significa fortalecimento, palavra, pão da vida que é Jesus. Oh, glória. Eu não poderia aqui terminar a minha ministração sem dizer o nome de Jesus. Deus está dizendo aqui nessa palavra: nessa alforje que você tem, leva a palavra da vida que é Jesus. Aleluia. Jesus vai fortalecer muitas casas e muitas vidas ainda. Quem crê nesse Jesus que te alcançou, Ele vai te usar aonde você chegar e vai haver vida naquele lugar, vai haver transformação. Sabe por quê? O pão da vida vai chegar e vai transformar a vida. Quem acredita nesse pão da vida que é Jesus e vem adorar Jesus Cristo, levanta as suas mãos e começa a exaltar a Ele. Aleluia! Se você puder, levanta a sua cadeira. Se você puder, levanta a sua cadeira.
cadeira, por gentileza. Deus maravilhoso. Mas levante e damos glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus executou outros milagres. Duas multiplicações são relatadas nos evangelhos de Jesus. Jesus fez as multiplicações. O interessante é que o homem, ele não faz nada. Sem Deus na vida, não faz nada. Mas Deus na vida, Deus ele pode te usar também com milagres extraordinários. Aleluia. Aleluia, Deus. Este milagre que Eliseu foi usado por Deus é uma grande exemplo e é uma predição do milagre futuro que Jesus iria fazer ao povo. O milagre da multiplicação. E este milagre que Jesus fez, quando ele se reunia com o povo, ele ficava o dia inteiro pregando a palavra e depois tinha pão e peixe. A segunda multiplicação foi 3 dias de palavra e depois pão e peixe. Aleluia. A multiplicação vai acontecer, mas nunca se esqueça da palavra. Eita Deus, aleluia. O Deus fiel. sentido que esses homens estavam ali, eles foram abastecidos porque tinha pão, a palavra. Oh, glória a Deus. O sustento, oh, glória a Deus. O fortalecimento, Jesus, oh glória. Aleluia. O pão da vida que é Jesus. É isso que pode te abençoar e te fortalecer. E essa reunião aqui eu quero terminar dessa forma. Você está aqui e você não poderia ser abastecido, sair daqui, ser despedido sem o pão da vida que é Jesus na tua vida. Quem foi abastecido por Jesus aqui já começa a dar glória a Deus, que eu vou orar para a tua vida. Meu Deus querido, aqui está o teu povo, meu Deus. Aqui estão os teus filhos que estão aqui para continuar lutando e continuar fazendo a tua obra, meu Pai. Aqueles homens eram discípulos dos profetas, acostumados a ter a tua presença na vida. E aqui tem crentes que também são acostumados em ver a tua presença na vida deles, meu Pai. Aqui tem crentes que estão acostumados a ter grandes milagres. Nós somos humanos e pior que precisamos ser fortalecidos por essa palavra. E nessa tarde eu quero despedir crente aqui com esta palavra de Deus, com esta palavra de salvação, com a palavra de fortalecimento, com a palavra de Jesus, com a palavra de Jesus. Quem foi alcançada por Jesus, quem foi alcançado por Deus, começa a dar glória, começa a exaltar a Deus aqui, começa a exaltar a Jesus aqui, porque é Jesus que fortalece. Este pouco Deus vai fazer muito. Este pouco Deus vai fazer muito. Ande preparada, ande preparada. Ande preparado e preparada, porque Deus vai te abençoar e Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Porque Deus está falando contigo nessa tarde. Deus está falando com crentes aqui. Quem é sem a voz de Deus já começa a exaltar Ele. Aleluia. Mas nunca se esqueça do pão da vida que é Jesus, aonde você dá glória. Nunca se esqueça do pão de fortalecimento. Vai com Deus, que Deus irá te abençoar aonde você estiver. Aleluia. Se você tem um compromisso com essa palavra aqui, aplauda o Senhor.